Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante pensador do século XVIII na virada para o século XIX. Eu me refiro ao Joseph Marie Comte de Maistre, ou, se vocês preferirem, Joseph de Maistre. Ele nasce no ano de 1753 e vem a falecer no ano de 1821 e vem a vivenciar a Revolução Francesa e se posicionar a respeito. Ele nasce no Ducado de Saboia, portanto, ele é um cidadão do Reino da Sardenha, que hoje é a Itália. Mas a origem da sua família é francesa, tanto que ele escreve os seus livros em língua francesa e ele tem a sua preocupação toda voltada não para a Itália, e sim para a França. Tá? Nós podemos até dizer que, apesar do seu local de nascimento, hoje Itália, ele é um filósofo francês. Ele estudou no colégio jesuíta e também na Universidade de Turim. Na universidade ele se formou em Direito e possui o título de nobreza de conde. Atuou como escritor, filósofo, diplomata e também magistrado. Pois bem, para a gente entender o pensamento de Joseph de Maistre, a gente tem que pensar no ano de 1789, a Revolução Francesa. Veja, o Joseph de Maistre é um dos principais defensores do conservadorismo contra-revolucionário francês no século XIX. O que é isso? Ele se opõe veementemente a tudo produzido pela Revolução Francesa. Ele é um representante do contra-iluminismo, que também pode ser chamado de anti-iluminismo, e temos aqui uma playlist no nosso canal com outros pensadores que têm esta mesma vertente de pensamento anti-iluminista. Ele também é considerado um ultramontanista. Ora, basicamente, a tese defendida pelo Joseph de Maistre se encontra na frase trono e altar. Ou seja, a soberania que há de reger toda a nossa sociedade, ela é proveniente do trono, ou seja, do rei, do monarca, absoluto, e do altar, do Papa, da Igreja. Então, trono e altar é a principal tese defendida por Joseph de Maistre. Ele defende, portanto, a monarquia absolutista, ali presente nos reis da França. E ele entende que há uma total supremacia do Papa em relação à autoridade espiritual e temporal. Então, a última palavra não é nem sequer do rei da França, a última palavra é do Papa. Mesmo em questões políticas, mesmo em questões temporais, a última palavra é a do Papa. É a autoridade suprema. E ele há de fazer uma defesa muito grande da providência divina, ou seja, que tudo que ocorre tem um motivo, tem um significado, dentro de um transcorrer histórico que leva a um direcionamento previsto anteriormente por Deus, que é essa promessa da salvação. E ele vai dizer que essa providência divina, portanto, há de guiar não somente a história, mas também a política das nações. E aí, vamos então retornar ao ano de 1789 e a Revolução Francesa. Ora, em determinado momento ocorreu o regicídio, ou seja, o rei foi condenado à morte, foi assassinado, o rei da França. E o Joseph de Maistre entende que isso é um absurdo, e que isso fere as leis naturais. E que, portanto, todo o sangue que correu depois foi uma consequência de Deus estar punindo as pessoas que fizeram a Revolução Francesa e que mataram o rei. Então seria uma punição divina. Claro que o Joseph de Maistre, para defender a supremacia do Papa e da Igreja Católica Apostólica Romana, não precisa dizer que ele é um pensador católico. E ele há de defender também a tese da infalibilidade do Papa.
o Papa, aquilo que ele afirma é a verdade, ele não tem como errar. Ele é o representante de Deus na Terra. Então, o Joseph de Maistre é um fortíssimo crítico da Revolução Francesa, tá? Que ele vê, na sua visão, como um atentado contra a ordem natural das coisas. Mas ele também faz uma crítica severa ao iluminismo e ao racionalismo. Nós temos aqui duas playlists no canal, uma sobre a filosofia do iluminismo e outra sobre o racionalismo, que ambas nos falam sobre a razão humana, tá? As virtudes e a importância de você desenvolver a razão humana para o entendimento do mundo que nos circunda e para o combate também das trevas, do obscurantismo. Então ele faz uma crítica ao iluminismo, ao racionalismo e também ao empirismo e às ciências, mas aí tendo em mente o Francis Bacon, lá da Inglaterra. E nós temos aqui vídeos sobre Francis Bacon no nosso canal. Também é um crítico ao liberalismo e à democracia, quer dizer, o governo do povo. Ele entende que o povo não tem nada de governar, não. Tá? Quem governa é o soberano. E veja, ele é soberano a partir de Deus. Deus assim o quis. Tá? Ele é um conservador, sim. Mas veja, ele é considerado um dos fundadores do que hoje nós entendemos como o conservadorismo. Claro que as suas teses hoje não são mais defendidas ou aplicadas, mas houve uma evolução em relação a isso. Mas ele é, sim, hoje considerado um dos fundadores do que seria o conservadorismo. Ele é um defensor com relação aos limites da razão. A razão pode muita coisa, mas não pode tudo. Tá? Ela tem limites. E vai encontrar esses limites diante da providência divina, diante de Deus, diante da religião. Ele entende que há uma necessidade, a sociedade tem uma necessidade de uma base espiritual e também moral para a manutenção da ordem pública, que a razão sozinha não proporciona. O Joseph de Maistre nos fala que todas as formas de autoridade política derivam de uma autoridade superior, de uma autoridade divina, que é Deus. Então, a autoridade exercida pelo rei ou pelo papa, em última instância, ela provém de Deus. Tá? Por isso que eu não posso me opor ao rei ou ao imperador. Por isso que o regicídio, tá, ocorrido na Revolução Francesa é errado. Porque quando os revolucionários mataram o rei, eles mataram, tá, aquele que representava o poder, tá, temporal de Deus na Terra. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário no vídeo, quero saber a sua opinião. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Mas vamos lá. Tá? Continuando com o pensamento do Joseph de Maistre, tá? Ele entende que a soberania é algo dado, tá? Algo nos proporcionado por Deus. Não pode, portanto, ser legitimada pelo consentimento do povo, como no caso de uma democracia, ou por leis criadas pela razão humana. Não. A soberania é dada diretamente por Deus, só nos cabe obedecer. Segundo o pensamento de Joseph de Maistre, a centralidade da autoridade do Papa tem de se mostrar fundamental para garantir a coesão de todas as nações cristãs. E o Joseph de Maistre há de defender a tradição, a religião cristã, no caso católica, apostólica, romana, e a autoridade do monarca, bem como a autoridade do Papa, tá? Pois essa soberania que eles exercem é proveniente diretamente de Deus. As instituições políticas devem surgir naturalmente, tá? No transcurso histórico de um povo, de uma nação, tá? E são, portanto, elas são parte da cultura deste povo, parte da cultura, das tradições deste povo. Então você não pode meramente mudar as instituições políticas por um ato de vontade ou
por um entendimento racional qualquer. Tá? Somente uma sociedade que tem as suas bases na hierarquia que ele há de defender, na fé que ele também defende, e na ordem moral cristã defendida por ele, pode garantir a paz e a prosperidade. Olha só o pensamento do homem. Você quer paz e prosperidade na sociedade? Beleza. Tá? Então nós precisamos, para obter esta paz e também essa prosperidade, de hierarquia, fé, ordem moral cristã. Gente, tá? O segundo Joseph de Maistre, tá? Ele entende que o verdadeiro conhecimento, tá? Ele deve ser subordinado às verdades da fé e da teologia. Ou seja, eu não posso, por meio da minha razão, por meio da filosofia, por meio da ciência, propor alguma verdade que se oponha àquelas verdades que já se encontram ali na religião cristã. Tá? Portanto, ele também há de rejeitar, claro está, uma total separação entre ciência e religião, como que é, por exemplo, o empirismo do Francis Bacon, que a gente falou ainda há pouco. Tá? Porque, veja, a ciência, a filosofia, a razão, podem ir só até um certo ponto. Não podem desafiar aquelas verdades que nos são dadas pela fé cristã. Entendeu, gente? Olha, o que fica aqui no meu entendimento como mais importante ainda atual do Joseph de Maistre é a valorização da tradição de um povo. É a valorização do seu transcurso histórico. Ou seja, essas tradições, a cultura de um povo, surgem de sua evolução histórica em determinado tempo. E as leis, tá, elas devem ser coerentes com essa evolução histórica cultural, com essas tradições desse povo. Não adianta a gente tentar implantar uma legislação e um povo que, dentro das suas tradições, dentro da sua cultura, não esteja adequado a essa legislação, ou mesmo a esta Constituição, ou mesmo ainda a um determinado tipo de governo. Então aí eu estou fazendo o transplante de uma planta, talvez para uma terra inapropriada, onde ela há de não prosperar. Então essa ideia me parece muito importante, que a gente deve prestar atenção. A questão da valorização das tradições, da cultura e da jornada histórica de um povo. E que as leis e a Constituição e o governo de um país devem se adaptar a este núcleo comum, histórico, tradicional deste povo. Não pode ser algo imposto a este povo. Bem, gente, além disso, claro está, se você é religioso, se você é um cristão, então você há de respeitar e entender a real participação da providência divina. Ou seja, que tudo que ocorre hoje, por mais desagradável que possa ser, tem um significado numa esfera maior já prevista por Deus. Inclusive, o de Maistre, porque veja, no caso dele, ele é contrário à Revolução Francesa. Mas ele diz que a Revolução Francesa, dentro da providência divina, há de resultar na restauração do poder do monarca, o que de fato ocorreu. Tá? Os Bourbons, posteriormente, retornaram ao poder. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.